Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. E vou iniciar lendo os avisos da casa. Às segundas-feiras nós temos atendimento fraterno, que começa a partir das 19h15 até as 19h55. Temos passes, que iniciam às 19h30 até as 19h55. E às 20 horas nós temos a leitura do Evangelho. É sempre uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Às terças-feiras nós temos passes, que iniciam às 19h30 até às 19h55. E temos palestras a partir das 20 horas. E são sempre temas relacionados à doutrina espírita ou Evangelho segundo o Espiritismo. Aos sábados nós temos yoga, das 9 da manhã até as 10h20. E temos também yoga às segundas-feiras, que inicia às 19h30, vai até às 20h30. Quem se interessar é só falar com a Simone. Aos domingos nós temos evangelização infantil, que atende crianças de 5 a 8 anos. E o horário é das 9h40 da manhã até as 11h30. Aos domingos também temos passes, que se iniciam às 9h30 e se encerram às 9h50. E aos domingos nós temos também palestras, que começam às 10 da manhã e vão até às 11 horas. Nós temos à disposição de todos empréstimos de livros, porque os livros eles não podem ficar parados na estante. Os livros eles devem circular de mão em mão, pois alimentam a nossa alma, nos enche de esperança através das suas mensagens, das suas histórias e ampliam o nosso conhecimento. Nós temos vários títulos entre doutrinários e romances espíritas. Então, os livros estão à disposição de todos. É só escolher o título de sua preferência e levá-lo para casa. Preencher a ficha de retirada com seu nome e com seu telefone. E inscrevam-se no canal do YouTube da Irmã Zoraide e curtam nossas mensagens e nossas palestras. E está chegando o nosso chá. O nosso chá será dia 9 de novembro e neste dia a casa estará aberta a partir das 16 horas. Então às 16 horas nós abrimos o bazar com artesanatos e roupas novas e seminovas e calçados. E às 17 horas começa a rodada do nosso bingo. Às 17 horas a rodada vai valer uma cafeteira elétrica. Às 18 horas o liquidificador. Às 19 horas o ventilador. Às 20 horas a fritadeira air fryer. E às 21 a caixa de som. Ah, tá. A caixa de som chegou hoje, tá, gente? Essa caixa de som aqui, que será o prêmio das 21 horas. Então, será dia 9 de novembro. O convite, ele dá direito a 5 rodadas principais. E o convite com 5 cartelas sai a R$20. Então, todo o valor arrecadado será utilizado nas obras assistenciais da casa e manutenção também da casa, porque, como vocês viram, o prédio é grande e ele precisa sempre de manutenção para que ele esteja sempre vistoso, sempre limpinho, sempre organizado para que a gente possa utilizar. Então, nós te esperamos aqui no dia 9, a partir das 16 horas, 9 de novembro. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, todos aqueles que se sentir confortável. Vamos respirar calma e tranquilamente. E vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas. Essa energia, essa força que nos envolve, que nos fortalece a cada dia. Vamos nos conectar com o Mestre Jesus, com os amigos espirituais. E neste momento, vamos iniciar agradecendo. Vamos agradecer
por nossa vida. Agradecer por este corpo, o qual Deus nos abençoou para que a gente pudesse, neste momento, trilhar o nosso caminho de aprendizado e de transformação. Obrigado, Pai Celestial, por este dia. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades de trabalho e de aprendizado que o Senhor nos trouxe neste dia. Obrigado por todas as bênçãos e pela proteção. E por ter nos trago até aqui. Vamos agradecer por nossa família, por todos esses pequenos corações que convivem conosco e nos ensinam tanto a cada momento. Agradecer por nosso lar, o recanto que nos abriga, que nos acolhe, que nos protege das intempéries deste mundo. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de trabalho, pelo sustento. E pedimos, neste momento, Pai Eterno, que nos envolva com Sua luz, renovando as nossas forças, harmonizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Permita, Pai, que os nossos amigos espirituais estejam conosco, tocando fundo o nosso coração, auxiliando-nos no entendimento da mensagem da noite, que ela seja significativa, que nós possamos levar alguma coisa daqui que possa nos auxiliar no nosso dia a dia. Que hoje, saindo daqui, Senhor, possamos estar mais tranquilos, mais confiantes, mais amorosos, mais gentis, mais tolerante e principalmente, Pai Eterno, mais generoso com todo aquele que cruza o nosso caminho. Acenda, Senhor, a luz divina em nosso coração, para que possamos também iluminar onde estivermos. Abençoe este nosso encontro, Pai Eterno. Esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então hoje, dando sequência à nossa reflexão do livro Vinha de Luz, hoje então nós estamos na lição número 2. A lição número 2, ela se chama Vê Como Vives. E ela inicia assim, com um trecho, do Evangelho. Aqui no caso, Emmanuel, ele trouxe um trecho do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 19, no versículo 13. Esse livro Vinha de Luz são mensagens que Emmanuel trouxe através da escrita de Chico Xavier e traz pequenos trechos bíblicos e ele desenvolve ali o seu pensamento. E nós, através do seu pensamento, podemos desenvolver profundas reflexões que a gente traz para o nosso dia a dia, para a renovação das nossas atitudes, renovação dos nossos pensamentos, renovação da nossa atuação nesse mundo. Então, Emmanuel trouxe esse trecho de Lucas, capítulo 19, versículo 13, que diz o seguinte: E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha, disse Jesus. Então,
ele traz um trecho da parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ela é muito semelhante à parábola dos talentos. Então, para quem não conhece, eu vou lê-la aqui para a gente começar a pensar sobre ela e a nossa atuação no mundo. Começa assim. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreceram-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a sua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este também disse, sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que é homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe os que estavam com ele, mas, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe é dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então essa é a parábola das 10 minas. E para a gente começar a pensar sobre isso, mina, nesse caso, como a gente viu, né, referente ao texto, é dinheiro ou talento, como nós vimos na outra citação da Bíblia. E quando Jesus fazia isso, ele estava explicando mais ou menos como era o reino de Deus. O que é que nós temos que fazer, né? Nós temos que trabalhar, fazer render aqueles talentos que Deus nos deu. E as minas ou os talentos, a gente pode entender como habilidades que nós recebemos do nosso Criador. E a gente precisa parar e refletir como é que nós estamos utilizando na nossa vida essas minas, esses talentos, essas habilidades que Deus nos deu. Eu estava conversando sobre isso com a minha filha e ela falou, mas eu não tenho talento nenhum. Então muitas vezes a gente pode pensar, mas eu não tenho talento. Mas nós temos. A pessoa que não reconhece o talento em si é aquela que falta autoconhecimento. Porque no Espiritismo nós pregamos muito a importância do autoconhecimento. Para você conhecer aquilo que você faz bem, conhecer as suas dificuldades, conhecer as suas habilidades, os seus dons, aquilo que você precisa superar, tudo isso é autoconhecimento. Então, se hoje, ouvindo essa parábola, está difícil você reconhecer qual é o seu talento,
qual é a mina que você tem, qual é a habilidade que você tem. Então aí a gente precisa fazer uma reflexão de autoconhecimento, porque sim, todos nós, cada um, nós recebemos essas minas, esses talentos, uns 10, uns 5, uns 2, outros 1, mas não é porque eu tenho um que eu vou guardá-la, que eu vou enterrá-la ou que eu vou escondê-la num lenço. É preciso trabalhar, fazer render, negociar, fazer crescer, para que assim eu consiga chegar até o reino dos céus. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que pensar. Quais são as nossas minas? Quais são os nossos talentos? Quais são as nossas habilidades? Então agora vamos lá ao texto, vamos por parte, porque esse texto ele é muito profundo e a gente precisa refletir bem sobre ele, que ele traz muitos ensinamentos. O texto começa assim: com a precisa madureza de raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Então a gente pensa, nossa, negócios espirituais. Sim, porque nós que estamos aqui, nós somos espíritos. Então nós estamos lidando continuamente com seres iguais a nós em essência, com outros seres espirituais, encarnados e desencarnados. Então nós estamos constantemente em contato com eles. Esses são os seres criados por Deus, e aí a gente lembra, criados simples. Por que simples? Porque nós derivamos de uma mesma substância, que é o princípio inteligente. E ignorante, porque quando Deus nos cria, o princípio inteligente, quando nos une à matéria, nós não temos conhecimento. Nós vamos precisar, a partir daquele momento, existir no mundo material para que a gente adquira o conhecimento que nos falta. E nessa relação com os outros, nós temos um objetivo. Como eu falei, nós somos ignorantes, então o nosso objetivo é aprender. Aprender para nos construirmos como seres perfeitos, porque são esses seres perfeitos idealizados pelo Pai Celestial. E para tanto, a gente precisa nascer, renascer, ir e vir inúmeras vezes, porque a gente não consegue galgar todo esse conhecimento o qual nós necessitamos para ser seres perfeitos numa mesma encarnação. Então nós precisamos desse ir e vir constante, Então, e essa é a bênção dada por Deus, a bênção da reencarnação. E o importante, Jesus, ele veio nos mostrar o caminho, ele veio exemplificar como trilhar de forma mais certeira a chegar até este caminho da perfeição. Então ele é o nosso guia, ele é quem ilumina, está à nossa frente iluminando o nosso caminho. E Deus, a cada dia que a gente abre os olhos, levanta da nossa cama, faz a nossa primeira prece, Ele nos dá a cada dia a oportunidade de estarmos aqui neste mundo material em busca deste nosso aprimoramento. E Emmanuel, no seu texto, ele continua assim: por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas, detentoras de mandato essencialmente religioso. Então, o mundo, ele exige muito, ele cobra muito de todas aquelas pessoas que estão frente aos movimentos religiosos. Aqueles que, eles, os líderes, eles é que representam o testemunho de fé perante o mundo, e estamos todos ali na observância deles.
E quando se fala mundo, né, nós também estamos incluídos nele, porque nós também estamos de olho nesses líderes, né, no palestrante, no diretor da casa espírita, no pastor, no padre. Estamos sempre de olho e cobrando deles. Nós estamos fiscalizando os seus comportamentos e como a gente fica escandalizado quando algum deles falha. Porque na nossa cabeça, como eles já sabem a palavra, eles têm a teoria, eles fazem a pregação, na nossa cabeça eles não podem falhar. Então a gente observa, critica e fica muito esperando uma atitude perfeita, porque na nossa cabeça, na nossa concepção, ele como líder, como estar à frente do grupo, como representante, ele não pode falhar. Mas aí Emmanuel diz o seguinte: os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Então, as pessoas que estão à frente das religiões, dando seu testemunho de fé, Emmanuel diz, são falíveis. Então, eu, você, eles que estão à frente, todos nós somos falíveis. Porque no Espiritismo ele pergunta, né? Qual é a pessoa, o ser humano que viveu nesta terra, o modelo mais perfeito, a pessoa mais perfeita que pisou nesse mundo? Então, nós aprendemos que é Jesus. Ele foi o ser, ele é a pessoa, o indivíduo mais perfeito que pisou nesse mundo. Os outros são falíveis. E nós não podemos endeusar e nem idealizar essas pessoas que estão à frente dos movimentos, à frente das igrejas. Nós não podemos endeusá-las, porque assim como nós, elas são falíveis. E já que é assim, o que nós queremos aqui no Espiritismo, né? Já que até quem está à frente é falível. Nós queremos a educação do Espírito. Então, que cada um, através das lições de Jesus, através das mensagens dos nossos amigos espirituais, através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dos livros dos médiuns, através de toda essa gama de conhecimento, que nós eduquemos o nosso espírito. É para isso que nós estamos aqui hoje. Não é para eu dizer para você o que tem que fazer, o que está de errado. Não. É que a gente, cada um, de acordo com o seu nível, de acordo com a sua passada, eduque o seu espírito. Porque nós não podemos jogar a responsabilidade da nossa salvação, né, ou da nossa melhoria pessoal, da nossa melhoria espiritual, do nosso crescimento. Nós não podemos jogar essa responsabilidade nas costas dos líderes, nas costas do pastor, nas costas do padre, nas costas do palestrante, porque é você que é responsável pelo seu crescimento espiritual. E Emmanuel continua: urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Então, nós estamos muito de olho naquele que é a vitrine, naquele que é o líder, que deveria ser o exemplo segundo a nossa concepção. Mas Emmanuel diz uma coisa importante: será que é só ele que tem que dar o testemunho cristão? Só porque ele é líder, então? Emmanuel diz que não. Todos nós que estamos aqui, nós temos que nos esforçar em nossas atitudes,
na nossa transformação, no nosso crescimento e dar diariamente esse testemunho cristão. Então, cada um precisa educar seu espírito, porque todos nós somos convocados a dar este testemunho diariamente. Como que se faz isso? Através das relações, do jeito como que você trata outra pessoa, como que você auxilia, o sentimento que você põe para fora durante o dia. Esse é o nosso testemunho. E há pessoas que nos observam. E assim como os líderes estão lá na frente, nós estamos aqui e há pessoas que nos observam e nos tomam também como referência. Então é muito importante que a gente dê o melhor testemunho possível, o melhor testemunho cristão, o que nós possamos, porque sempre tem alguém observando e tendo tendo nós como referência. E quando eu falo testemunho cristão, eu quero dizer em relação às nossas relações, como que a gente trata as pessoas, amorosamente, gentilmente, mas não é só isso. No jeito como nós enfrentamos as situações, com perseverança, como que a gente encara os conflitos, como que a gente procura a resolução desses conflitos no dia a dia, na motivação, na alegria, qual é a nossa postura perante o mundo, qual é a nossa postura perante a vida, uma postura de esperança, uma postura de fé e de confiança, de que todos nós que a gente consegue superar todas as dificuldades. Sempre tem alguém observando, alguém que precisa dessa referência. E como eu falei, também muito importante, ainda mais nesse mundo atual que nós vivemos, como que a gente trata o nosso irmão em desequilíbrio. Como que a gente acolhe essa pessoa. Se nós estamos ali desenvolvendo a fraternidade, a paciência, a tolerância, a amorosidade, a gentileza com os nossos irmãos. Então, tudo isso é um testemunho cristão que nós damos cotidianamente em nossa vida. Continua Emmanuel. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários do patrimônio que pertencem ao Pai, encontra-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Então, cada um de nós, com nossas habilidades, com os nossos talentos, com as nossas minas, nós contribuímos para o nosso crescimento individual e principalmente para o crescimento da coletividade, seja em qualquer função, desde o operário ao doutor, ao mestre das universidades. Todos nós estamos aqui neste planeta para cooperar com Deus, cooperar com a melhoria, não apenas nossa, mas de todos aqueles irmãos que estão ao nosso lado. Por isso esse negócio, esse trâmite espiritual, porque nós estamos lidando com espíritos que somos todos nós.
E o que é importante nessa nossa lida diária? Oferecer sempre o melhor de nós. Que a gente possa fazer sempre o melhor possível, o melhor trabalho. Né? Que a gente possa se comprometer, porque nós estamos cotidianamente dando o nosso testemunho cristão. E é importante também a gente ressaltar, a gente levar a sério principalmente os nossos compromissos voluntários. Porque não é porque é voluntário que a gente vai quando dá, que a gente vai para o compromisso quando sobra um tempo. Eu vou quando tiver à toa. Não. O compromisso voluntário, ele é muito sério, né? E quando a gente assume, é uma responsabilidade muito grande, porque atrás dele há pessoas que dependem. E se você se compromete, então há pessoas que dependem de você. Então, para aquelas pessoas que pensam num futuro em se voluntariar, seja para um passe, seja para uma organização da igreja, seja para trabalhar na casa espírita, trabalhar na desobsessão, trabalhar na palestra, trabalhar na evangelização infantil, que você realmente se comprometa, que você lembre que há pessoas que te esperam. Então que você possa abrir a sua agenda, marcar o dia, marcar a hora que você está ali disponível e que você seja fiel a seus compromissos, porque, como falo novamente, é o testemunho cristão que nós estamos dando na nossa vida para Deus. Testemunho para Deus. Há irmãos que precisam, que dependem dessa sua participação. Então, quando nós formos assumirmos qualquer trabalho, já que este é o nosso talento, este é a nossa mina, e a gente quer fazê-la multiplicar, que a gente seja fiel, que a gente realmente se responsabilize, principalmente pelos trabalhos voluntários. E é importante, né, a gente estar sempre presente, sempre auxiliando, porque teoria nós temos bastante, leitura nós temos bastante, mas não é só isso. Nós precisamos fazer render esses talentos, fazer render esse negócio, fazer render essas minas. E a gente só trabalha, só faz com que ela cresça, com que ela renda, através da ação. Então, é importante a gente pegar esses talentos e transformá-la em trabalho para que ela renda, para que ela seja útil ao próximo, útil a alguém. Ainda tem o último trecho de Emmanuel que diz: em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Essa parte é forte, né? Os negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Por quê? Porque nós não ficaremos eternamente no plano terrestre, no plano material. Então, tudo que está aqui nós deixaremos: o nosso cargo, o nosso salário, a nossa família, inclusive o nosso corpo físico, tudo ficará. Então nós vamos usar por algum tempo. Então que a gente use bem, mas não só use, que a gente também retribua a Deus tudo aquilo que Ele nos oferece, através da nossa dedicação, do nosso compromisso, do nosso crescimento e responsabilidade. Então, por isso, queridos amigos, vê o que fazes. Vê o que fazes no seu trabalho, vê o que fazes nas suas relações com as pessoas, com sua família, com todos aqueles que estão ao seu redor. Vê os que fazes com essas minas que Deus te deu. Então, lição número 2, vinha de luz, vê o que fazes. Essa é a reflexão desta noite. Queridos irmãos, convido a todos neste momento a fechar os olhos e vamos doar
Vamos vibrar amorosamente por todos aqueles irmãos que estão no caderno de oração, pelos irmãos que têm os nomes no grupo da casa. Vamos mentalizá-los, envolvê-los com pensamentos de alegria, de fortalecimento, de confiança e fé, para que continuem com a cabeça erguida e caminhando sempre. Vamos mentalizar aquele nosso irmão que neste momento você sabe que ele precisa de fortalecimento, de regeneração mental, regeneração física. Vamos envolvê-los com pensamentos de alegria, pensamentos de equilíbrio. Vamos neste momento vibrar por nossa casa, por nossa família, por todos aqueles que convivem conosco neste recinto. Vamos enviar pensamentos de luz, iluminando cada canto, cada cômodo, para que todos que ali adentrarem se sintam renovados, apaziguados, amados. Vamos enviar pensamentos de união, para que a família esteja ali, unida, tranquila. Vamos neste momento mentalizar esta casa, enviar pensamentos de fortalecimento e saúde a todos os trabalhadores, enviar pensamentos de agradecimento aos irmãos espirituais que estão aqui toda semana, nos dando passe espiritual, nos fortalecendo, nos dando fé e coragem. Vamos envolver com pensamentos de perseverança os diretores, pensamentos de fortalecimento e saúde a todos os atendidos. Vamos neste momento pensar em nós e sentir esses fluidos espirituais enchendo o nosso coração de paz, serenando nossa mente, nossos sentimentos, trazendo renovação de pensamentos e atitudes, alimentando nossa alma com esses fluidos, restabelecendo a nossa saúde física, equilibrando todo o nosso ser integralmente. Obrigado aos amigos espirituais, obrigado ao Mestre Jesus por suas lições e, mais do que tudo, por seu exemplo. Agradecendo ao Pai, Criador de toda a vida, a oportunidade de estarmos aqui reunidos. E neste momento, encerrando nosso encontro da noite, vamos fazer a prece, a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, antes do nosso encerramento, queremos agradecer a toda a espiritualidade que aqui se encontra. Queremos agradecer também a todos os companheiros dessa casa, principalmente os mais antigos ou
os idosos, que hoje se unem aos nossos corações. Queremos agradecer, perdoando-nos a interrupção da nossa companheira, para que todos nós possamos realmente agradecer todas as mãos trabalhadoras que se juntaram, que se amaram, que se eternizaram nesse cantinho de amor. Obrigado, Jesus amigo, por aqui estarmos. Obrigado, Senhor da vida, por essas mãos maviosas que nos conduziram até agora. Obrigado, Pai, pela imensidão do seu amor em nossos corações. E aos jovens que estão chegando agora, queremos agradecer, Pai, a presença de cada um e que possam ter nessas mãos trabalhadoras dos idosos, como eu disse, um espelho para o seu trabalho cotidiano. Que as bênçãos do seu amor, Senhor, se faça sobre todos nós e que a sua luz engrandeça cada coração. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança para todos sempre. Que assim Graças seja. a Deus. Que todos retornem com segurança às suas casas, que tenham uma noite de sono renovadora e fortalecedora. Muita paz. E esperamos todos na segunda-feira que vem, com o nosso atendimento fraterno. Boa noite a todos.